tarde a todos, boa tarde a todas. É com muito prazer que a gente dá continuidade ao nosso ciclo de conferências Luto e Linguagem. Esse ciclo começou no ano passado e tem como objetivo reunir diferentes perspectivas sobre a problemática do luto. Então, em encontro passado, já trouxemos psicanalistas, helenistas, um antropólogo. Hoje estamos trazendo a Tiara, que é da área da análise do discurso. A nossa proposta é escutar realmente o que esses diferentes campos, esses diferentes pesquisadores têm a dizer sobre uma problemática que é tão atual, que nos concerne tanto, ainda mais hoje em dia. Eu já vou passar a palavra para a Karine, que vai ser a mediadora desse encontro. Mas antes eu gostaria de agradecer imensamente a Tiara pelo aceite do nosso convite. É uma pessoa que é bastante próxima a nós e ao nosso grupo, e eu acredito que vai ser uma ótima conversa hoje. E queria deixar um recado também que o nosso próximo encontro vai ser com a psicóloga Miriam de Bia Rosa. Ela vai se apresentar no dia 29 de abril, às 19 horas. O tema da apresentação dela vai ser o luto na experiência clínica com imigrantes e refugiados. Então, mais ou menos 2 semanas ou 3 semanas antes do evento, a gente vai postar nas redes sociais do Psipolis o formulário de inscrição. Já passo a palavra para a Karine, agradeço, Tiara, agradeço, Karine. Obrigada. Mais uma vez, eu agradeço você, Tiara, tanto pelo aceite, quanto pela paciência, né? Porque devido a gente estar retomando, devido ao problema técnico, então tem que ter paciência mesmo. Então, agradeço duplamente. Também amizade, a Tiara é uma amiga, uma pesquisadora, a gente já trabalhou junto. E, além disso, eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho dela. Então, fica aqui minha admiração. Tiara Veriato Chaves é mestre e doutora em Linguística pela Unicamp, também integrante do grupo de pesquisa Mulheres em Discurso. Sua tese, intitulada Entre Escrito e Olhar, uma poética da violência, discute sobre a relação entre violência e produção poética, assim como sobre a dimensão do olhar que as enquadra. Enquadramentos que dão visibilidade às questões ligadas à classe, ao gênero e principalmente à raça. Levantando a problematização das vidas passíveis ou não de luto, a dimensão do luto perpassa e vai se materializando em sua tese. Ela discute sobre o olhar que não se fixa passivamente em torno da violência, buscando escancarar o abismo e procurando, pela via da interpretação e da escrita, fabricar uma outra imagem. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a Tiara Chaves. Olá, queridos. Muito obrigada a todos pela presença, a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Mesmo nesse momento, a gente estava comentando um pouco antes de começar a reunião, uma história tão delicada, né? Mas mesmo assim é um prazer estar aqui falando na minha tese com pessoas que eu admiro e que gosto tanto. Karine, que, como mesmo você disse, né, a gente já fez tantas coisas juntos, Thales também, Léo, Valéria, Elisa, Cris, outros colegas que estão aqui. É um prazer muito grande mesmo. Queria começar agradecendo a escuta, agradecendo também a participação de algumas pessoas no meu trabalho da tese. A primeira de todas, a minha orientadora, Mônica Zoppi, fantástica, uma mulher incrível, amiga, que sempre me deu tanta liberdade, tanto apoio, mas ao mesmo tempo que trouxe muitas vezes uma leitura muito contundente, que me fez repensar muitas coisas durante o meu percurso. Eu, como a Karine mesmo trouxe, eu pretendo fazer uma apresentação breve aqui sobre um capítulo da tese. Deixa eu pegar um roteiro aqui. E esse capítulo, antes de trazê-lo, na verdade, eu queria fazer um breve apanhado sobre o geral da tese para chegar nele. Na minha tese eu trabalhei alguns poemas, né? Na verdade, nem sei se trabalhei, eu acho que não poderia dizer que trabalhei só os poemas, mas eu fui, através dos poemas, fui em busca deles, mas ao mesmo tempo bordejando muitas coisas, né? Um diálogo entre a teoria, um diálogo entre
a literatura entre outros lugares, como, por exemplo, as redes sociais, as tantas instâncias enunciativas. Né? E eu acho que um primeiro ponto que me levou assim, a chegar, do que é que trata a tese, né? A tese trata de violência, né? Eu acho que, primeiramente, da violência de Estado, né, no Brasil. E o modo como essa violência, ela se reveste de contornos raciais, racializantes, sobretudo racializantes nesse trabalho. Também os contornos de gênero, né, mas acho que uma imbricação. E no começo da tese, eu trago a questão, né, do espancamento de Verônica Bolina, da morte de Marielle Franco, e do modo como esses poemas vão tocar em certos acontecimentos extremamente pontuais, como, por exemplo, a chacina do Cabula e o espancamento de Verônica Bolina. Mas como, ao mesmo tempo, esses poemas e esses acontecimentos também são ultrapassados por uma série histórica, né, que a gente pode aí localizar e, ao mesmo tempo, não localizar. O acontecimento da escravidão, a chacina do Carandiru, e tantos outros elementos, o assassinato da menina Ágata, Cláudia Ferreira, a mulher arrastada, né, conhecida como mulher arrastada pela mídia, né, e tantos outros que, enfim, Gonzaga, né, o rapaz que foi morto por um segurança no supermercado. Ou seja, eu poderia passar anos e anos escrevendo e trazendo poemas, e trazendo a literatura para mostrar como esses temas estão presentes na literatura. Mas me concentrei em poucos. Acho que esses poucos também trazem um pouco da dimensão, não só, acho que a dimensão perversa de uma violência e de atrocidades que se repetem, eu poderia até dizer traumáticas mesmo, do ponto de vista da história, e de alguns autores que vão tratar isso como uma dimensão traumática da história, né? Quando a gente pensa na história do Brasil. Mas também como um lugar de impossível. Eu acho que um dos pontos que me fez chegar nesses poemas foi não só aquilo que eles trazem em termos de repetição, mas aquilo que eles também apresentam em termos de possibilidades. E isso foi um dos pontos que me norteou a trazer especificamente esse capítulo. Eu acho que esse capítulo também ele conversa um pouco com a questão do luto, embora teoricamente eu não aprofundo essa questão, ela está presente o tempo todo, tangencio de várias maneiras. Mas, por exemplo, diferente de Tales, que fez um trabalho teórico, consistente, forte sobre a questão do luto, eu me detive mais na questão do biopoder, na questão da violência de Estado, no diálogo de Mbembe e Butler com Foucault, né? E aí eu já trago agora um pouco para a gente entrar, né, nesse capítulo, um pouco teoricamente do que eu vou trabalhar. Eu vou trazer aqui 2 poemas. Um poema se chama Quadrilha, de Lívia Natália, da poeta baiana. O outro poema se chama Na Noite Calunga, do bairro Cabula, de Ricardo Aleixo. O diálogo, esses poemas, embora tenha um capítulo em que eu trato deles, eles estão o tempo inteiro ali na tese, rolando, né? Rolando no diálogo com a teoria. Como Tales e Karine falaram, eu venho de uma formação de mestrado e doutorado na área do discurso, e do campo da análise do discurso, o que foi muito forte para mim nessa tese, o que me mobilizou muito, foi a questão do poético, né? Embora eu trabalhasse com o tema, não, mas com aquilo que, enfim, circula sobre o rótulo de poesia, eu senti necessidade de dar consequência teórica, e eu acho que a AD traz isso, né, muito fortemente. Valéria, que está aqui, até escrevi no começo do meu trabalho para ela, o quanto que a tese dela também me levou a um certo trilho mesmo do percurso de Peixe com o poético, foi muito importante. Mas qual é a questão, né? Ali era trabalhar o poético não como gênero, né, mas o poético como uma tomada de posição política sobre a língua, né? E eu acho que um olhar também
para esses processos de língua que fossem para além de certos rótulos, do rótulo da poesia, ou do gênero, né, das etiquetas. E é tanto que, em certos momentos, eu vou percorrer algumas instâncias, como testemunho, né, no caso da chacina do Cabula, e é impressionante como esses lugares são lugares que, para mim, são encharcados de poesia, né? Porque ali você tem elementos de uma narrativa, você tem um jogo muito forte com o equívoco, né, com a equivocidade mesmo, com os sentidos, com o deslizar desses sentidos que, enfim. E aí, isso foi um ponto na análise do discurso que foi muito importante para mim. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da raça, da relação raça e classe, como eu falei um pouco antes, eu trouxe um pouco a noção de biopoder, de Foucault, e, sobretudo, dei consequência, fui na consequência que Mbembe e Butler vão dar a essa noção de biopoder. Mbembe, sobretudo, como a gente vai ver agora, com a construção desse sujeito racial. E o modo como a construção desse sujeito racial, tanto no Crítica da Razão Negra como no Necropolítica, ele vem aí atravessado por uma série de discursividades que vão ligar a um jogo com a animalidade, com a desumanização, né? Com os simulacros de superfície, do jogo mesmo equívoco dos olhares. E aí a gente vai ver um pouco mais como essa questão da desumanização está muito forte no trabalho. E muito ligada à questão da animalidade, né? de trabalhar esse corpo, esses sujeitos e esses sentidos na relação mesmo com a animalidade. Também fui um pouco para o campo da literatura, e, embora na tese um pouco eu fale sobre o modo como essa noção de poético em Peixe é fundamental, dizer que o poético é coextensivo ao funcionamento da língua, mas, ao mesmo tempo, assim, para mim era impossível não dar consequência e não ler outros autores, como, por exemplo, Derrida, Deleuze, Barthes, que vão trabalhar uma certa especificidade do ponto de vista da literatura, né? Sobretudo, eu acho que Derrida, quando ele vai dizer um pouco sobre o modo como ele lê a noção de acontecimento, como ele vai pensar essa ideia de que o acontecimento não é só algo que, enfim, que se situa sobre um falar de um passado, ou sobre necessariamente uma realidade, vamos dizer assim, mas sobre um desejo mesmo, um desejo de dizer e de fazer com que aquilo que não aconteceu aconteça. E eu acho que isso é muito forte nos poemas. Vou trazer um pouquinho. Vamos lá. Nesse embalo aqui, também da tese, eu acho importante pensar um pouco. A minha tese, o título da minha tese se chama Entre a Escrita e o Olhar, uma Poética da Violência, né? E acho que tanto essa questão do olhar como imagem e como imaginário é super importante, assim, a gente vai ver um pouco aqui o modo como eu tentei, na minha leitura, ver que esses poemas, eles vão fabricar outras imagens. Do ponto de vista teórico, fui um pouco por Lacan, sobre essa questão do gozo escópico, um pouco por Bataille, o modo como, por exemplo, no Brasil, no mundo, a gente tem aí um jogo entre violência e imagem, né? E não qualquer imagem, mas, assim, a tese abre com um poema de Adelaide Ivanova, que ela traz, ela é apresentada na Flip, é um texto performance, né, em que ela fala no texto como essa violência de Estado e de gênero é atravessada por um ver o corpo das mulheres, fotografar esse corpo, né, expor esse corpo. E quando a gente vai trabalhar, por exemplo, crimes de Estado, como chacinas, a gente tem esse corpo, pedaços desse corpo fotografado, não mostrar o rosto, mostrar o corpo na bandeja, mostrar o corpo baleado, como se há toda uma estética aí da violência, e eu tentei no trabalho fugir dessas imagens, e fugir de mostrar as imagens, mas o tempo todo estava preso a essas imagens, porque os poemas estão ali no jogo com essas imagens. E na minha leitura também, o que me importava também era pensar como que esses poemas se relacionam, de certo modo, com esse não mostrar, mas falar, né? Aí eu trago algumas perguntas, como, por exemplo, o que escrever
sobre o que já foi intensamente dito e circulado, mas também sobre o que é impedido de circular. Pensando em como esse regime de circulação espetaculariza a violência e confere inexistência a certos sujeitos, como afetar esse ciclo de repetição? Diante da morte e da dor dos outros, um pouco de Susan Sontag, também que está presente na minha trajetória aqui de leitura, como lidar com o que é impossível de se escrever? Ao mesmo tempo, uma pergunta se colocava com insistência, né, na minha posição de analista também. Como ler tudo isso? Então, era muito forte para mim também o papel da memória em Peixe, quando ele marca essa passagem do visível ao nomeado, mas também na minha tese, muitas vezes eu esbarrei com isso que não dá para nomear. Não só na passagem do visível ao nomeado, né, mas isso que a própria língua também esbarra nesse real, né, e principalmente quando a gente fala de violência, de luto, de sexualidade, de morte, a gente está falando de um gaguejar, né? A gente está falando de abismos mesmo, de uma vontade, de uma necessidade, de um desejo imperativo de falar, né? Ao mesmo tempo, de uma impossibilidade mesmo de falar. Seguindo um pouco, né, nesse caminho, eu vou entrar agora um pouco nesse capítulo, né? O capítulo sobre os poemas que eu trago, né, no caso Quadrilha, de Lívia Natália, e Na Noite Calunga, do Bairro Cabula, de Ricardo Aleixo, eles são poemas que o seu trajeto de escrita e de leitura vem a dar com um acontecimento que aconteceu em 2015, acredito que estou errado, na Bahia. Esse acontecimento foi a chacina do Cabula. 12 pessoas foram mortas e 6 ficaram feridas. Foi um acontecimento brutal, que ele teve pouquíssima repercussão nos grandes meios de comunicação, né, em termos nacionais mesmo. Eu moro na Bahia e eu vim conhecer esse acontecimento através do poema de Lívia Natália, Quadrilha. Para mim, isso já foi muito interessante, porque me quebrou muito a linearidade, né? A gente, por exemplo, poderia tratar assim como, primeiro vem o acontecimento jornalístico, o acontecimento histórico, depois esse acontecimento vai para o poema, né? Mas veja como esses trajetos de leitura e como o próprio tempo embaraça o modo como esse acontecimento vai ser lido, vai ser percebido também, porque eu tive conhecimento dele porque Lívia Natália escreveu Quadrilha, ganhou um concurso de poesia. Esse poema foi exposto em Bosdor e em outdoor, nas ruas de Itabuna. Era para ficar 2 meses em circulação, um concurso pelo próprio Estado, né? Um concurso que o próprio Estado premiou o poema. Uma semana depois, o poema foi tirado de circulação. Uma nota de repúdio da Associação de Policiais Militares e Bombeiros se escandalizou, porque o poema dizia que... Agora eu vou ler o poema. Ele diz assim: Maria não amava João, apenas idolatrava seus pés escuros. Quando João morreu assassinado pela PM, Maria guardou os seus sapatos. E essa questão do assassinato pela PM foi todo o escândalo, né, da nota de repúdio. Enfim, a poeta fez uma nota de escurecimento em reação a isso, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei do poema ir para outros lugares. Fui para jornais televisivos, fui para uma declaração do governador da Bahia, fui montando meu arquivo, né? Fui para laudos do Ministério Público, laudo da perícia, da Polícia Militar, manifestações militantes, como a ONG Reage ou Será Morta, e Reage ou Será Morto da Bahia. Esses lugares começavam a me puxar para uma certa pergunta, que era assim, uma pergunta que meio que norteava o meu trabalho. O que é que esses poemas que eu estou lendo escrevem desse acontecimento? Só que assim, dizer que eles escrevem desse acontecimento alguma coisa é também, de certo modo, eu preciso ver como outros lugares inscrevem e escrevem, né, para perceber
certas diferenças, certas regularidades, e era muito interessante perceber como a gente via uma certa diferença, eu começava a perceber uma certa diferença entre as escritas. Por exemplo, a escrita de certos jornais, chocando uma versão contra outra, a escrita nessa necessidade de descrever o fato, a escrita publicada no site É o País, com um viés um pouco mais militante, em que você tinha ali uma certa descrição até narrativa. As mães eram chamadas a dar depoimentos, então tinha elementos ali que eu vou ler aqui daqui a pouco, que são extremamente literários mesmo. Em outros lugares, por exemplo, como a gente vê hoje no caso dos mortos, da Covid, essa necessidade de dar um nome, sair do número e dar um nome, né? Então, o nome dos mortos do Cabula eram descritos um a um e suas idades, né? Todos homens negros, pardos e jovens. Né? Então, isso começou a me despertar para certos regimes de regularidade. E aí, eu vou trazer agora, direto, acho que para o poema, né? Como que eu busquei ler mesmo esses acontecimentos, né? O poema, vou começar pelo poema de Ricardo Aleixo. Esse poema, eu acabei chegando a ele através de uma matéria de jornal. Todos um trajeto, assim, soube do de Lívia Natália, não pelo livro, mas pela censura, soube do poema de Ricardo Aleixo, porque estava numa matéria de jornal no meio da tese. Então, são poemas que acho que seria necessário pensar até no próprio modo de circulação mesmo desse poema, como eles impõem certas leituras. E aí, eu vou ler um trecho, né? Aqui, um certo trecho de análise. Eu trouxe, como eu falei, cheguei através de uma matéria publicada no portal Gueledez, eu acho, em que não se tratava mais de falar dos jovens como uma espécie de unidade, né? Um só corpo. E pensar, e aí, nessa matéria, em algum momento, né, se falava que esses jovens foram executados de forma covarde pelo Estado. A questão já não era assim, não era mais nomear o policial X, Y ou Z como culpado, mas o gesto de pensar essa chacina mesmo como um crime de Estado. E é nesse ponto mesmo que, nessa mesma matéria, eu cheguei a esse poema de Ricardo Aleixo, que está ali não por acaso, fora do livro, em um site, como parte integrante do processo de significação do acontecimento. Né? Esse poema, ele trabalha a relação entre morte e vida. O poema, Na Noite Calunga do Bairro Cabula, instaura uma espécie de requiem, uma oração que nos leva a pensar a morte enquanto uma operação que não se situa apenas no fim da vida, mas que é também jorro, emergência, ressurgimento. Trabalhando a temporalidade entre dia e noite, entre morte e vida, entre fragilidade e força, o poema repete uma insistente pergunta. Morri quantas vezes? É a pergunta que o poema faz. Uma questão que se atravessa do acontecimento localizado da chacina, mas ultrapassa, indo ao encontro de uma sucessão de mortes que na história não cessa de acontecer. Como coloca Aleixo ao escrever uma nota a respeito do poema na ocasião da sua publicação. Então, veja também como esses poemas, eles são sempre atravessados por uma nota, por alguma coisa que circula para além deles. É diferente a gente ler assim, sei lá, Drummond, ou alguma coisa. O poema é só poema, está dentro do livro, ou não, né? Às vezes também não vou generalizar. Mas isso eu acho que serve para a gente pensar, o modo também como esses autores são sempre enquadrados dentro de certas grades de leitura, de certos modos, lidos de certas maneiras, que muitas vezes nem colocam no lugar da literatura, né? Mas no lugar da denúncia, no lugar da identidade, né? O que é que ele escreve sobre o poema? Jogando com a dupla acepção da palavra calúnia, mar e morte, o poema que li pela primeira vez em público, durante
debate que participei no Salão do Livro de Paris, organiza-se a um só tempo como um protesto contra a naturalização das práticas de extermínio da juventude negra no Brasil e em diversos outros países, e como elogio da resistência ativa em nome da vida. E o poema agora eu vou ler, um pedacinho dele que ele é enorme. Morri quantas vezes na noite longa, na noite mais longa, na noite imóvel, a mais longa e espessa. Morri quantas vezes na noite calunga. A noite não passa e eu dentro dela, morrendo de novo, sem nome e de novo. Morri quantas vezes na noite terrível, na noite calunga do bairro Cabula. Morri quantas vezes, mas nunca me matam de uma vez por todas. Meu sangue é semente que o vento enraiza no ventre da terra e eu nasço de novo. Esse é o pedacinho do poema, como eu falei, um poema maior, mas esse foi o pedaço que eu recortei para trazer um pouco da minha leitura sobre ele. Como eu disse, em algumas matérias, o que eu via, né? Eles traziam imagens, geralmente de bairros, imagens noturnas de periferias em Salvador, sem ninguém, e falavam, né? Que o laudo do Ministério Público diz uma coisa, a perícia conta que foi em legítima defesa, o caso da chacina do Cabula, mas muitos foram baleados numa distância muito pequena, geralmente de costas e sentados. Então, assim, isso vinha sempre à tona nesses lugares, né, em que o crime era descrito. Também teve a história de que a juíza que julgou em primeira instância, ela não só arquivou, como ela acabou absolvendo um policial que não estava no local do crime. Assim, coisas realmente bárbaras, né? E aí eu trago um pouco da minha leitura, como o próprio Ricardo Aleixo fala sobre a ocasião desse poema e como a chacina do Cabula, que não só está nesse trajeto em que ele escreve essa nota sobre o poema, mas também no próprio título do poema, né? Na noite calunga do bairro Cabula. Então aí eu falo, quem pergunta no poema? A dimensão espectral do morto, que retorna no poema perguntando pela sua própria morte, diz respeito antes a uma morte que retorna, enquanto acontecimento, ao mesmo tempo singular e coletivo. Essa questão parece crucial para pensar o modo como, pela língua, dizer eu é convocar ao mesmo tempo um outro do qual me separo, mas também me reconheço. É entre um eu, um muitos e um tantos que o poema faz ressoar aquilo que transita entre o que é um corpo que é de um sujeito e também um corpo que é social. Mas, ao mesmo tempo, extrapolando o acontecimento que morri quantas vezes, embora formulado em um tempo verbal passado, se lança na história, no presente, no futuro, dizendo que são e serão incontáveis essas mortes. E ainda mais, né, essa questão da morte no gerúndio, né, de um acontecimento que é pura ação, continuidade. Então, morri, é morrendo, é de novo. Esses tempos verbais chamam a atenção, entre tantos, né, um presente durativo, que convoca o passado e projeta uma futuridade, como se perguntasse, morrerei quantas vezes? Isso é a minha leitura, né? Como diz o poema, a noite não passa e eu dentro dela. Essa noite que é tanto a noite de 6 de fevereiro como a noite do mundo, noite que é negra como a cor da pele, negra como a escuridão. No Crítica da Razão Negra, me traz uma leitura sobre essa questão da cor negra, uma cor que não tem sentido por si só, ela existe na via de um poder que a significa, que contrasta ela com outras, e aí temos o preto e o branco, o claro e o escuro, o limpo e o sujo, a visibilidade e a invisibilidade. E aí eu cito Mbembe, o negro é quem vive na noite, é quem vive à noite na noite, cuja vida se faz noite. A noite é seu invólucro primordial, o tecido que forma sua carne, é a sua insígnia e a sua indumentária. Essa permanência na noite e essa vida enquanto noite são o que o torna invisível. Mas se a cor negra é produzida pela via de um poder que reitera e produz aquilo que ela é, a cor da morte e do luto, pelo menos em boa parte das sociedades ocidentais, é em oposição a esse mesmo poder que se erige uma voz que afirma que o negro também é a cor da vida. Como no final, ele vai dizer, no ventre da terra, e eu nasço de novo, né? Essa fala surge, como o próprio Aleixo afirma, entre o poema e o protesto, entre o elogio
também. É essa fala que me interessa, por tudo que ela resgata no próprio instante de seu acontecimento, olhar para uma memória de violências, memória calunga, de mar e de mortes, mas sobretudo por aquilo que ela funda, um possível e um impossível de dizer. E um outro ponto que me interessa são o fato de que o seu acontecimento se dá nesse espaço em que é impossível discernir entre esses lugares, né? Entre o poema, entre o protesto, entre a denúncia. Enquanto algumas produções literárias são inquestionáveis quanto ao seu estatuto, o trabalho de Ricardo Aleixo e de Natália são frequentemente atravessados por aquilo que é impossível chamar só de poesia. É como se poesia fosse só também. É como se a pretensa universalidade da poesia fosse abalada por tudo que cabe nesses nomes próprios, e que se tensionam de maneira aguda quando nos deparamos com poemas como esse, textos que são marcados por um acontecimento, por notas, por textos que circulam, matérias jornalísticas, mas que também não se resumem a isso. Lidar com isso que oscila entre o interior e o exterior de um acontecimento é convocar aquilo que no poema não se dá a ler, e justamente por isso atravessa o tempo, provocando leituras, significando o já existente, prefigurando outros acontecimentos que ainda virão. Esse poema pode ser lido para outras mortes que aconteceram após o poema. Enquanto tentamos afogar o poema numa leitura totalizante, afundando suas possibilidades, jogando em certos lugares, ou dizendo aquilo que ele emerge como enigma. E ele emerge trazendo à tona a pergunta mais inquietante, né? Que não é só morri quantas vezes, mas é nasci quantas vezes também. É uma questão que, enfim, como esse poema convoca também a isso. E também o poema de Lívia Natália, né, que, como eu disse para vocês, foi um poema que me convocou a trabalhar uma certa leitura sobre, não só sobre esse acontecimento, mas, como eu trouxe aqui, sobre uma certa dimensão traumática mesmo, né, do que se repete, e daquilo que se repete na história, daquilo que vai para a literatura, e daquilo que é devolvido também, né, como, enfim, não necessariamente que fica na literatura, ou que, né, não quero compartimentalizar nada, mas pensando como no jogo dos sentidos, a gente tem aí efeitos que vão sendo produzidos e que desestabilizam mesmo, né, sobre os sujeitos, sobre os acontecimentos e sobre a própria literatura. Como já falei sobre Quadrilha, de Lívia Natália, Quadrilha foi censurado. E o mais interessante é que quando ele foi censurado, Lívia publicou uma nota de esclarecimento. Nessa nota de esclarecimento, ela diz o seguinte, é uma nota grande, eu vou ler um pedacinho só. Ela diz, primeiramente, afirmo que entre a esquerda e a direita político-partidária, eu continuo sendo uma mulher negra. Portanto, a mim pouco importa a guerra político-partidária que se quer montar. Mas não admito que meu poema, a minha obra e a minha imagem sejam utilizadas para um fim tão mesquinho. Eu achei muito interessante o modo como certos autores são convocados a sair do seu não corpo, né, do seu corpo neutro, seu corpo zero, corpo de autor, e são convocados a se desnudar e a dizer o que são em certas ocasiões. E essa é uma das ocasiões em que ela teve que vir a público com sua pele, né, com seu gênero, com sua sexualidade, e com todas as camadas que isso significa. Como eu disse, dessa questão desse poema, houve a nota de um parlamentar falando que o próprio Estado fez uma armadilha contra si mesmo. Como ele dizia, como é que o Estado financia um poema que diz que a PN assassinou? A PN não assassinou ninguém, se assassinou foi quem assassinou foi o Estado. Então, no próprio jogo ali, você tem assim, o Estado se voltando contra si mesmo, o poema fazendo, na cena pública, certas falas virem à tona, né, e como uma espécie de, sei lá, de grande palco aí, em que coisas são ditas, né, verdades, na verdade. E me chamou a atenção também, Cidinha da Silva, na época, trouxe uma leitura sobre esse poema,
falando, né, sobre o genocídio do povo negro. E outro crítico também, na mesma época com ela, trouxe um pouco falando sobre a solidão da mulher negra, já que o poema diz que Maria não amava João, apenas idolatrava seus pés escuros. Quando João morreu assassinado pela PM, Maria guardou todos os seus sapatos. Ele dizia que o poema, ele trata de um amor, ou seja, não se trata só de um acontecimento da chacina, mas de um amor que é impossível de se realizar, né? Um amor que é atravessado pela violência do Estado. E como esse tema aí, para quem está aí pesquisando a questão da militância, da produção teórica, política, né, como o tema da solidão da mulher negra é um tema recorrente, né, dentro desses estudos e desses espaços de denúncia mesmo. Eu vou trazer um pedacinho para finalizar, trazendo um pouco da leitura do poema. Está aqui. Esse poema também é inevitável, a gente até não trouxe aqui, eu tenho programado uma outra apresentação para falar um pouco disso, como esse poema traz um diálogo com o quadrilho de Drummond, né? É um poema muito famoso de Drummond, em que diz o seguinte, que João não amava Teresa, esse é o poema de Drummond, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Eu trago um pouco, como na leitura que fazem do Lívia Natália, desse poema, eu vejo muito pouco a relação da escrita de Lívia Natália, eu digo em termos de crítica literária mesmo, com Drummond. Como se fala hoje muito na poesia contemporânea sobre a questão da tradição e o modo como a tradição é revivida na escrita de poetas contemporâneos, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, né? E eu vi muito pouco falar do poema de Lívia, dessa relação com a tradição, que não se marca só nesse poema, você tem várias referências ali no livro Correntezas e Estudos Marinhos, né, desse diálogo com a tradição. E o tanto que também eu vejo, tanto em Drummond como em Lívia Natália, um certo incômodo com o tempo, né? Com esse tempo que a gente vive. Mas que tempo que, ao mesmo tempo, não é só o que a gente vive, com o tempo mesmo, com a atrocidade que é o tempo, né? O modo como esse tempo massacra, né? Até pelo poema Nosso Tempo, de Drummond, esse tempo de homens partidos, né? E Lívia Natália também, no livro dela, traz aí uma referência explícita a esse poema, e é uma coisa que eu tento trazer um pouco na leitura. Aqui. As leituras que eu observo com relação a quadrilhos geralmente se atêm apenas em torno do tom de denúncia que escapa o poema. O que, aliás, é urgente e importante, a solidão da mulher negra, a truculência da PM, o genocídio da juventude negra, mas nele também mora um olhar para o corpo que comporta algo além. Talvez seja urgente dizer que se é na linguagem que o acontecimento se inscreve e provoca repetições, é nela que mora a possibilidade de deslocamentos. Então, voltando ao poema, se a possibilidade de viver um amor está interditada, né, talvez o desejo não esteja. E é ele quem alça esse corpo já tão perfurado, esse corpo negro, esse corpo significado como negro, né, a um outro estatuto. A cena que é construída para esse corpo no poema não se parece com nada que eu vi até agora falar sobre a chacina do Cabula. Não são poucos os trabalhos que vão olhar para o modo como o corpo negro é violentado física e simbolicamente. A própria concepção de um corpo de extração, em Mbembe, situa esse gesto em que o capitalismo tem há séculos se apropriado desse corpo para degradá-lo, num processo em que entram em cena fabulações, epistemologias, saberes médicos, sobretudo psiquiátricos, produções literárias, relatos de viajantes, uma iconografia vasta que atravessa o tempo, constituindo um imaginário que navega, né, nos limites entre o humano e o animal, o exotismo, a sensualidade, a selvageria e os deslimites do noturno. Esse processo acaba por fabricar um corpo bruto, passível de todo tipo de violência. A própria etimologia da palavra chacina nos coloca diante daquilo que é possível reduzir a postas de carne. Mas se o ato de fazer o outro em pedaços é um ato de violência extrema,
de carnificina, esse ato, em outra via, também diz de uma outra operação, a operação do desejo, em que um pedaço do outro me punge, e aí eu faço uma referência explícita a Barthes, na noção de Pumpkin. Essa torção que faz de quadrilha, um poema que escreve muito mais do que uma chacina. Ela produz antes uma mulher desejante. Essa mulher não deseja qualquer pedaço do corpo, mas os pés. Pensando em como, a partir de Bataille, essa parte baixa do corpo se constitui em oposição à cabeça, numa disjunção entre racionalidade e animalidade, entre a luz e a lama, entre a limpeza e a sujeira. E agora eu cito Bataille. A vida humana comporta, de fato, a fúria de saber que se trata de um movimento de vai e vem, da sujeira ao ideal e do ideal à sujeira. Fúria que é fácil se fazer passar por um órgão tão baixo como um pé. O que Bataille coloca é, antes, uma insistência naquilo que seduz. Somos seduzidos baixamente, ele diz. É interessante perceber como a presença desse pé em quadrilha se prende a uma rede de sentidos que ultrapassa a experiência erótica, quando tomamos a dimensão da raça e da memória da escravidão. Memória que atravessa o corpo nos pés descalços em contato com a terra ou com o calçamento do espaço urbano, já que sapatos eram objetos de senhor, assim como as cadeiras de arruar, para que não encostassem os pés na rua, né? Os pés brancos. Pés que suportavam inúmeros castigos, em que se atavam grilhões, mas é também na ligeireza dos pés que as fugas aconteciam. Faço uma referência ao trabalho de Ana Josefina. Pés que, na contemporaneidade, recebem uma etiqueta de identificação do IML. É inevitável ser tomado por essas memórias na leitura de Quadrilha, que também coloca em cena a face de um objeto de sedução e de veneração. Esse objeto são os pés de um homem negro, pés escuros de um corpo que sofre a ação do embrutecimento, um rebaixamento que potencializa no estigma da cor, mas que se sublima pelos olhos de Maria, olhos desejantes que dão a esses pés a gangorra erótica do vai e vem entre o sagrado e o profano. O que dizer, então, né, de uma escrita em que as duas dimensões estão postas, de um corpo sagrado e um corpo sacrificado? A escrita é um pedaço heterogêneo, né? A gente sabe, para outros lugares também, repleto de contradições, sobretudo a partir do momento em que aquele que é falado e é descrito emerge no jogo de uma escritura como aquele que escreve, devolvendo ao outro olhar, né? Nesse caso, é inevitável levar em conta a dimensão enunciativa da poeta Lívia Natália, ao se colocar como mulher negra. Se Barthes vai falar de um corpo que desaparece na escrita, podemos dizer aqui de um corpo que reaparece, brilha, pulsa, encadeia na leitura. Encandeia, né? Mas encandeia diz também do que produz cegueira diante do excesso de luz. Estamos, portanto, falando não só de uma leitura que se esclarece a partir da autoria, mas justamente do que desorienta, do que se interpõe enquanto gesto simultâneo de interpretação, colocando diante do olhar a presença de pelo menos 3 temporalidades: o poema, a circulação e a nota de escurecimento. E tudo que é dito após a censura. Separar esses 3 tempos, ou localizar onde começa um e acaba a poesia, é lidar, como diz a música, né, com o que não tem medida, nem nunca terá. Mbembe aposta numa poética da raça como saída para a reinvenção do humano. Para ele, esse trabalho tem a característica fundamental de fundar o arquivo, um determinado arquivo, para dar conta de uma experiência que é em si fragmentada, de um povo pontilhado lutando para se definir. Não como um compósito disparatado, mas como uma comunidade cujas manchas de sangue são visíveis por toda a superfície da modernidade. Trata-se de uma escrita que se situa no jogo da vida e da morte, da clareza e da escuridão, de afagos e violências. Quadrilha trabalha em meio à existência de 2 nomes próprios, Maria e João, cujos destinos são atravessados pelo peso de uma instituição, dizendo que as perdas são choradas, mas, sobretudo, que existe vida antes da morte, existe desejo, existe afeto, e que o corpo sacrificado é, antes de tudo, um corpo também idolatrado. Mas é só depois que esse corpo continua sendo sagrado, não só na medida em que os objetos que o vestem são elevados à condição de relíquia, quando, no verso, Maria guardou todos os seus sapatos, né? Mas, sobretudo, na medida em que esse corpo se encarna como um corpo poético, desvencilhando-se daquilo o que ele menos é, uma
uma posta de carne. No trabalho, eu trago um pouco do jogo, de um rastro epistemológico aí da palavra chacina. Fui em alguns dicionários, Bluetooth, quando você tem essa dimensão da chacina como uma prática de salgar a carne, cortar em fatias e salgar. Depois de um tempo, esse nome começa a aparecer no sentido bélico, né, do exército fazer o inimigo em chacinas. É muito interessante como no Brasil a gente tem uma série de crimes que são descritos como chacina, mas esses crimes aparecem como chacina de X lugar, por exemplo, chacina do Cabula, chacina de Acari, e apagando o que aí, né? Apagando o sujeito chacinado. Aparece um lugar, geralmente uma periferia, né? E a gente apaga a dimensão da raça que está em jogo. Mas é isso, trouxe um pouco da minha leitura, tentei não reduzir essa leitura a, como disse, uma leitura que vai trazer esse lugar da denúncia, mas também com uma leitura que vai trazer uma vida, né? Alguma coisa que acontece antes e que acontece também junto com a morte, né? A dimensão de um desejo mesmo, desejo de uma mulher, desejo, né, por um corpo, e eu acho que o próprio desejo da escrita também, né, que faz com que certos sentidos aí não se estacionem na violência, né, e corram para outros lugares. Quero agradecer vocês, acho que eu acabei me alongando, a gente vai falando também e vai tomando gosto, né, porque eu demorei um pouco. Tiara, parabéns, eu acho que muito forte, muito potente a sua apresentação. Eu acho que nesse momento tão brutalizado, trazer essa dimensão do desejo é extremamente crucial, porque a gente vê números vê as mortes, só se coloca os números e a gente vai se brutalizando diante disso, assim. Eu acho que é muito potente isso. Eu vou trazer algumas questões iniciais, mas para abrir a conversa mesmo, assim, vamos pensando, vamos ter a oportunidade para conversar mesmo. Uma das coisas que eu acho mais potente no seu trabalho é essa análise, pensando nessa animação do desejo do pé, assim. Particularmente adoro isso, porque você coloca justamente essa fragmentação desse corpo despedaçado, ele vai ser ressignificado no poema, naquela parte que é sagrada. Eu acho isso muito interessante. E acho que, olhando essa apresentação hoje, eu pensei como que os dois poemas, apesar de falarem do mesmo acontecimento, vão descrevendo o corpo de maneira tão singular, né? Enquanto do Ricardo Aleixo é uma repetição da morte, que também só é possível na poesia, pelo menos no mesmo corpo. Essa morte e renascimento que só é possível na poesia. O outro vai olhar para o olhar da enlutada, diante do corpo morto. Então, acho que são são o mesmo acontecimento, mas dimensões diferentes desse olhar. Assim. Me chamou atenção no seu recorte mesmo. Porque na tese a gente vai vendo tudo e, às vezes, no recorte a gente consegue ver esse contraste mesmo. Como que isso me ressoou na apresentação. Uma questão que seu trabalho traz, justamente, só se morre uma vez, mas o poema multiplica essa morte. O melhor faz dela uma dízima incontável. Eu reparo que na produção poética uma multiplicidade da morte, que ocorre no poema que você analisa, mas também na obra de Alex Polari, nos Desejos Assassinos de Sade, no Mineirinho de Clarice Lispector. Uma multiplicação que traz um efeito que só é possível na poesia. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa ideia da multiplicação da morte. Assim, pelo corpo, assim, pelo poema. Como você pensa isso? A outra questão que eu queria trazer é essa singularidade do enquadramento mesmo como humano. Então, a gente que leu várias vezes, em vários autores diferentes sobre a Antígona, como que ela também não reduz o irmão à carniça, à carne. E nesse poema também vai trazendo essa dimensão da Maria olhar os pés de João e não ver aquilo como simplesmente um pedaço de carne. Então, pensar nesse efeito também. Queria que você comentasse um pouco o que você pensa sobre como a poesia pode trazer esse singular. E a última questão é a questão do olhar mesmo. Como poeta, você fala que o poeta tem um olhar singular sobre essas tragédias, sobre essas mortes, sobre essas violências. E como você pensa esse olhar de testemunha do poeta em diferença à testemunha dos fatos? Aquela que filma, aquela que denuncia. Como que você pensa essa diferença
do poema como denúncia e do fato como denúncia? Você acha que é muito diferente? Você acha que esbarra em alguns pontos em comum? Você chegou a comentar um momento que tem uma narratividade também na forma de descrever alguns jornais militantes. Mas é isso só para começar, e depois vocês vão colocando as questões que vocês tocaram. Então. São questões super interessantes, né, Karine? Assim, sempre, acho que a própria leitura de Bataille, ela vem muito numa relação nossa mesmo, né? A gente fez um artigo há um tempo atrás sobre a questão do baixo materialismo, como isso ressoou também no meu trabalho e na própria leitura mesmo do poema. Então, a primeira questão que você traz com relação a essa questão do pedaço, né, do corpo. Primeiro, assim, uma das coisas que quando eu li o poema, eu me aguçou muito. Primeiro, eu acho que é muito difícil ler um poema que outras pessoas já falaram. E um poema que é atravessado por um acontecimento. Você fica meio preso a isso, é como uma espécie de grade, assim, que ele faz isso com você, né? Só que aí, um verso me chamava muita atenção. Primeiro era assim, não era era uma partícula, na verdade, dizia assim o poema, né? Maria não amava João, apenas idolatrava seus pés escuros. Como assim não ama, apenas idolatra, né? Para mim isso era tão bonito e tão forte, assim, como eu não sabia nem ler isso, na verdade. Não amava, apenas idolatrava, né? Era eu achava assim, de uma beleza, e é um poema tão curto. Ao mesmo tempo eu não trouxe aqui, mas quando Lívia Natália escreveu a nota de repúdio, ela dizia assim que o poema para ela escrevia Carandiru, escrevia Joel, escrevia, sabe? Aí eu me perguntava como que um poema tão curto desse escreve tanta coisa, né? Cabe tanta coisa dentro dele. Outra coisa, assim, justamente foi aí nesse jogo que eu comecei a ver, né, como ler esse poema para além do que está em outros lugares, mas ler o que nele, né, outra coisa que esteja ali nele, né? E a primeira coisa que eu vi foi essa questão do pé, né? E a questão de uma erótica mesmo, né? O que está em jogo ali é uma erótica, é um certo jogo com o corpo, e quando a gente vai pensar jogo erótico, que tem tudo a ver com o olhar, né? E aí eu trago já uma questão, assim, como quando você diz assim, né, sobre essa coisa da multiplicação da morte, né? Em Mineirinho, em outros lugares, há tanta gente escrevendo sobre isso. Tem uma coletânea que se chama Um Girassol nos Seus Cabelos, Poemas para Marielle Franco, né? Que são vários poetas que escreveram após a morte de Marielle. Eu acho que a poesia ela tem sido cada vez mais provocada, né, pelas suas margens. Eu acho que cada vez mais. Não é de hoje, não é mesmo de hoje, né? E ao mesmo tempo, assim, eu acho que o poder de multiplicação também é o poder da própria leitura, porque eu poderia ler um poema de Drummond, e na minha leitura, como por exemplo, é muito interessante como quando aconteceu todo aquele vazamento da barragem de Mariana, trouxeram um poema de Drummond sobre a Vale. Veja o que é isso, gente, o que é a literatura. E aí diziam como o Drummond tinha sido profético, né? Quando falava ali naquele poema da Vale. E é um poema muito pesado. E aí eu fico pensando assim, que esse poder de multiplicação, ele não é um poder só que está na escrita. Eu acho que é um poder que está na relação entre escrita e leitura mesmo, né? Mas eu acho que não só nisso. Por exemplo, no poema de Ricardo Aleixo, Morri Quantas Vezes, né? É uma enunciação muito perturbadora essa, né? Como assim? Já morto, pergunto, morri quantas vezes? Ou quando Clarice Lispector escreve sobre Mineirinho, quando ela fala sobre a dor, né? Sobre o modo como ela se transformou em Mineirinho, né? E aí eu fico pensando como na literatura, em outros lugares também, talvez isso seja mais forte na literatura, eu acho que pela liberdade que esse lugar proporciona, né? De morrer junto, né? De morrer junto, de morrer várias vezes, de ressuscitar e perguntar no poema quantas vezes se morre para morrer de novo.
e morrer de novo, né? Eu acho que não gosto de leituras que botam a literatura, já jogando para essa terceira pergunta sua, né? Que botam a literatura no lugar supremo, né? Da grande invenção, ou da grande subversão do sentido. Temos belas porcarias também, né? Temos sim, assim, eu acho que, e não acho que estou no lugar da crítica também. Claro que, assim, quando a gente escreve sobre alguma coisa, de algum modo a gente ocupa esse lugar. Mas acho que também, assim, como esse olhar, eu acho que é um olhar também de leitura, né? Como eu falei, quando eu pelo menos entrei em contato com certos testemunhos dessas mães de Cabula, ou da descrição desses testemunhos, né? Ou seja, um repórter que ia ali aí falava da imagem dessa mãe e do modo como ele chegou nela e tudo, assim. Para mim, aquilo também é poesia. Eu acho que aquilo me traz uma outra... Não busquei na tese dizer o que é e o que não é poético. Isso é um grande buraco, onde você, na verdade, vai se enfiar e não vai sair nunca mais. E ainda vai ganhar o rótulo de ser, sei lá, aquela como é que eu posso dizer, a The Voice, né, da poesia contemporânea, né, vai dizer o que presta, que não, acho que não é isso. Mas eu acredito que, acho que todo trabalho teórico é um trabalho que a gente se afeta por certas coisas, né, a gente não elege determinadas coisas à toa. Eu acho que, antes de tudo, assim, por que escolhi certos poemas? Provavelmente porque fui muito afetada por eles, né, também. Acho que inclua aí minha leitura, inclua, assim, o meu afetamento mesmo, né, Bacana, Tiara. Quem quiser abrir a câmera, perguntar, fique à vontade também. Acho que eu vou agradecer muito a sua fala, tem muita questão. Eu acho que você tem razão, seu foco, de fato, é o biopoder, a relação entre vida e morte, mas eu acho impossível a gente pensar essa política de gestão da morte, essa política paradoxal de gestão da morte em nome da vida. E quando você fala isso, me parece que isso já é uma problemática do luto, assim como a poética é uma problemática do luto, o acontecimento concerne ao luto. Então, eu tenho a impressão de que o luto é muito mais do que aquilo que se chama explicitamente pela palavra luto na sua tese, na sua fala. E acho que a gente ganhou muito escutando isso. É crucial. E você faz um trabalho complexo com a teoria mesmo, pensando com Mbembe, Butler, Foucault, e depois vai para o Fanon, Agamben, enfim, você tem realmente um olhar teoricamente e muito aprofundado sobre essa questão da relação política entre vida e morte, né? É um tipo de material que você trouxe que também me toca muito, porque ele se parece muito com aquele que eu acabei tendo a sorte de encontrar, mas ao mesmo tempo se difere radicalmente dele, porque no meu material parece que algumas questões raciais, algumas questões que estão muito fortes no seu, que estão em primeiro plano, parece que estão recalcados, estão em segundo plano, não se põe tão explicitamente. Por exemplo, na literatura dos presos políticos, é muito incomum se falar dessas questões, da literatura dos presos políticos da década de 70, é muito incomum se dar uma ênfase na problemática racial. Mas tem um poema de um preso político de 78, 79, que me lembra muito o poema do Ricardo Aleixo, Morri 100 vezes, e o poema prólogo do Pedro Tcherra, ele morre diversas vezes e renasce diversas vezes. Então, me parece que... eu vou transformar... É um comentário, mas eu acho que dá para transformar isso numa pergunta, que a sua poesia, ela concerne ela concerne essa temporalidade que a gente chamaria de era das chacinas, uma era iniciada a partir da década de 90, ou não? Você acha que já é uma coisa que vem da ditadura? Você acha que já é uma poética que se define a partir da década de 70? Então, Thales, para mim, a gente conversou muito, né, durante o tempo aí
algumas vezes que a gente teve oportunidade, enquanto a gente podia se ver presencialmente também, né, aqui em casa, sobre o modo como os nossos trabalhos se tocam mesmo, né? E eu acho que a primeira questão que você coloca, né, no seu comentário sobre essa questão do luto, como como é forte isso, né, do modo como o luto, não como uma questão só singular, mas como uma política de Estado mesmo, né? Na medida em que você tem lutos que sequer podem se inscrever. Se morrem 12 pessoas em um Estado, e o governador desse Estado faz o seguinte comentário, que o policial tem que ter a frieza de jogar a bola e cravar a bala, que o policial é como um artilheiro. Foi esse o comentário que ele fez, o governador, então governador do Estado, na época. Então, assim, você está dizendo aí de uma morte que deve acontecer, né, de que ela não só ela é uma morte que passa despercebida e silenciada, mas é uma morte que recebe o apoio do Estado. Então, assim, eu acho que olhar para essa produção literária, de certo modo, eu fico pensando com a Luche, né, a gente fez a disciplina junto, né, disciplina de Laura, o modo como esses poemas e essa literatura, sei lá, com Clarice Lispector, né, que é um conto, mas Verônica Bolina, no caso de Tasso de Mello, quando ele diz, ela não morreu, mas ela foi duramente espancada, né? Não suporto as marcas que os homens colocaram, né, em Verônica Bolina. Então, assim, você tem uma espécie de morrer junto, né? Fico pensando mesmo com a Luz, com essa coisa do pedaço, né? De que alguma coisa de si está ali também. Né? Acho que na pergunta, assim, eu acho que é impossível a gente pensar na era das chacinas no Brasil 90. A gente pensa assim, o modo como isso vai ganhando força no Estado, como nomeação a partir dos anos 90. Mas que é uma política que vem já de quê, né? Vem. Eu iria muito atrás. Eu iria da questão dos coronéis e seus capatazes, né? Aí a Maria Rita Kell, né? É escravidão, é ditadura, né? Eu acho que são dois acontecimentos que estão aí dando a tônica mesmo do modo de tratamento da vida e das não-vidas aí. Botaria na série, a gente vai botar provavelmente coronavírus também, né? Porque aqui é a ver política, gente, agora do coronavírus. Sinceramente, não sei. Mas nem entrando nisso, né? Eu acho que sim, eu acho que o trabalho ele puxa para nós, né? Tem logo depois sobre a questão da chacina, eu trago uma reportagem da Piauí, que é sobre um romance, o Brás Cubas, né, de Machado de Assis, em que ele traz uma imagem de um pintor, né, e aí ele traz uma imagem do calabouço. Ela é tradutora de Machado de Assis, e aí ela está traduzindo Brás Cubas, e ela encontra essa palavra calabouço, depois ela vai no museu, encontra essa imagem, na imagem, o poeta, enquanto um escravo é açoitado, o poeta está meio que cobrindo os olhos, ele está vendo, ele cobre, mas ao mesmo tempo está meio virado, é uma imagem muito ambígua, né? E o calabouço, para você ver como o trabalho, como você fala assim, ele vai puxando um fio que é da ditadura e um fio que é da escravidão. O calabouço era o quê? Uma prática, né, instituída já nesse período aí, meio que do final da escravização, de construção de lugares para terceirizar o açoite. O dono do escravo, o Estado cobrava uma taxa ao dono do escravo para açoitar o escravo por ele, né? Então, assim, o que me pega muito na tese é a fala, a escrita dela, quando ela fala do gesto do pintor, que é de ver e ao mesmo tempo não ver. Não ver porque não quer ver, mas porque é insuportável ver, né? E eu fico pensando muito no poeta também, porque acho que o que há um jogo aí, principalmente quando eu não trouxe aqui, como eu falei, o poema de Verônica, né, que ele diz assim, que não suporta ver o monstro que pariram com seus chutes, então tem esse não ver, eu não quero ver, eu não suporto ver. Mas ao mesmo tempo eu estou vendo, eu vi, eu estou falando, estou escrevendo que eu vi, que eu estou vendo, né, porque está aí, vocês estão vendo, né, então isso aí está muito em jogo. E com certeza
é uma prática que eu acho que ela toma forma nos anos 90, no modo como a polícia, milícia, chacina, polícia, tá tudo aí, né? Mas que tem raízes profundíssimas, né? No seu funcionamento, né? De terceirização da violência mesmo pelo Estado, com certeza. Bom, obrigada, né? A gente tem que começar agradecendo, porque é um presente te ouvir. E a hora que você começa falando assim, minha tese é sobre violência, aí a gente treme, né? E aí você continua. E eu leio 2 poemas. Daí a gente não para de tremer, né? E agora? O que vai ser disso? E aí você dá um show, assim. Tem que agradecer demais mesmo pelo que você está trazendo aqui pra gente. E ficou uma coisa para mim que eu queria te ouvir, eu acho que você já falou um pouco, mas eu quero perguntar e, de repente, ouvir mais um pouquinho, que é sobre essa questão do olhar. Que você fala que, ao invés de perguntar pelas imagens, você pergunta pelo olhar, pelo que ressoa dessas imagens aí, sobretudo nos poemas. Queria continuar um pouquinho com isso. Eu quero agradecer, né, Valéria, só de estar aqui também, mais uma vez, o quanto que, acho que trocar, acho que as trocas que a gente faz lendo a tese um do outro, conversando nos corredores, voltando aqui agora, o quanto isso é tão forte, né? Acho que qualquer pedacinho agora de contato também, como estava comentando no começo, quando você não tinha chegado, como esses tempos aí estão abalando a gente, né, de uma maneira realmente muito pesada, né? Quem não está doente está perturbado, né? De alguma maneira não está bem. Mas, então, a questão do olhar, ela é muito, ela atravessa todo o trabalho. Primeiro, até recomendo quem não viu, ver a performance Mimi, de Adelaide Ivanova, que é uma performance, assim, que é impossível não levar em conta, não só o que ela fala, né, na descrição, mas no modo como o corpo dela, em termos performativos mesmo, né, teoricamente. E como o corpo dela, e enunciativos, né, o corpo dela vai tremendo, ela vai tentando cadenciar ali de 12 minutos, 11 minutos de fala, e o corpo vai dando para a gente a dimensão de como isso tudo afeta também quem lê, quem vê, quem ouve, né? E qual que é a questão do olhar, né? Era impossível para mim, é impossível, acho que para qualquer um que trabalha com violência, não se deparar com a dimensão da imagem, né? Eu não queria, no meu trabalho, fazer parte desse circuito. Não critico quem traz imagens de violência no trabalho. Acho que é uma escolha. Mas eu não queria que o trabalho fosse mais um lugar em que essas imagens, principalmente porque estava trabalhando num dos acontecimentos, que foi o acontecimento de Verônica Bolinho, que o rosto dela foi maciçamente compartilhado, espancado, né? Memes foram feitos, então, assim, e aí eu começava, primeiro virou uma questão de cara, uma questão de entrada mesmo, mas depois virou uma questão teórica, né? Como trabalhar esse olhar? E eu fui para a Sontag, né? Diante da dor dos outros, em que ela fala um pouco sobre essas imagens de guerra e sobre o modo como estamos implicados mesmo, né? Na recepção dessas imagens. Tinha também Barthes, né, trabalhando um pouco algumas questões completamente atreladas a Lacan e à psicanálise, sobretudo ao Seminário 11. E aí, qual que era a minha questão no trabalho? Não é negar que há um gozo escópico. Estamos todos, não somos sujeitos à parte disso. Quando nos deparamos com certas imagens, olhamos mesmo. Olhamos como aquele ponto, aquele trecho, né, não sei se é Aristóteles, mas que ele fala, olhem, né, os olhos, há algo que puxa mesmo a gente, né, para olhar, e que não está no nosso controle, né. Não é negar isso, mas é pensar assim, o que fazer com isso? Eu acho que os poetas e alguns que não são ditos poetas, né, dão um bom destino a isso, né. O destino de escrever sobre a imagem é, de certo modo, reconhecer, eu acho que reconhecer sim, por exemplo, quando o Tarso de Melo fala que não suporta, que não aguenta, que não quer, né?
ele está reconhecendo sim, né? Mas ao mesmo tempo ele está dando um outro encaminhamento para isso, né? E aí toda a minha questão vinha meio que em torno disso. O que fazer com essas imagens que não seja só olhar, né? Sabendo que, sim, o olhar é o imã, né, para isso. Mas, até porque o olhar diz muito sobre o desejo, né? E foi através do olhar que eu também cheguei não só numa relação com a morte, mas com um certo desejo de vida mesmo, né? Um certo desejo de possível nesses lugares. Na performance de Adelaide, ela termina falando assim, de quem estaria o seu silêncio a serviço? E o silêncio está muito no jogo do olhar, né? Você está ali totalmente consumido. E aquilo ali, o que é que você faz? Os programas sensacionalistas, né, emudecem a gente. E aí, não vou me fazer muitos alongamentos teóricos, mas foi muito por essa via. Lacan, Barthes, Sontag, né? Trazendo um pouco da dimensão gozosa do olhar, mas também da dimensão ética, né? De dar um certo destino. Vou puxar um gancho, assim, desculpa estar tomando a palavra de novo, mas vou aproveitar porque ano passado, já durante a pandemia, foi uma imagem de violência que circulou, que foi a morte do George Floyd, circulou desde maio do ano passado, e a circulação dessa imagem levantou um lema mundial que já existia desde 2013, né? Mas que ele se tornou, digamos assim, massivo, que é o Black Lives Matter, e como um grito de guerra, I can breathe, eu não consigo respirar. Que foi dito, aliás, em mais de uma circunstância, não foi só o George Floyd, um enunciado que tem a sua rede de memória, né? E me chamou muita atenção, já que você está colocando em jogo essas imagens da violência, que foi uma imagem que ela circulou diferentemente do que era o World Trade Center, que era uma imagem de um ataque terrorista, sem rosto, sem corpo, sem carnificina. Era uma imagem que ganhou o mundo inteiro, estando no dito primeiro mundo, mas ela tem uma crueza tão grande como se fosse aqui. E uma série de derivas foram acontecendo, né? Tem um documentário da BBC que é do começo desse ano que ele fala assim, vidas negras importam no Brasil, ele transforma numa pergunta e coloca essa regionalização, mostrando uma série de imagens muito parecidas com a do George Floyd, que foram que não criaram a mesma comoção. E o debate se voltou muito nesse documentário e desde essa época do George Floyd a problemática da comoção, como aquilo que não estaria do lado da lista de coisas a saber, porque tem as estatísticas sobre a violência, mas estaria do lado daquilo que nos permitiria ver, sentir, perceber a violência e fazer com que essas imagens circulassem seria um modo de comover, de criar indignações, de interromper essa política de gestão da morte. Você está recorrendo a uma coisa que não... Você está recorrendo a um gesto que recusa essas imagens. Eu queria te escutar, assim, como você pensa esse campo da comoção, que muitas vezes usufrui mesmo dessas imagens do terror. Na mesma época, interessante, né, um pouco tempo depois do que aconteceu com o George Floyd, o menino Miguel morreu, caiu, mas enfim, não sei nem sinceramente que palavra usar, mas morreu por conta de quê, né, aquela história toda da patroa, né, enquanto a mãe passeava com o cachorro, né, e aí eu lembro eu não sei, eu vi algum poema, esses poemas sem autor, eu não lembro, sem autor não, sempre tem, mas eu digo assim, eu lembro, era só poema, que eu digo assim, não vi o nome do autor, até se alguém ver aqui, colocar depois, no poema dizia que nós já temos, no Brasil, ninguém se tocou que o nosso George Floyd é o Miguel, porque houve uma comoção imensa em torno dessa questão que aconteceu nos Estados Unidos, pouco tempo depois, Miguel morreu, e no Brasil, houve uma manifestação ali na internet, né, e logo se
se apagou, mas não vimos assim mesmo aquele movimento na rua. O campo da comoção, na tese, eu pensei muito via Butler, né? Via quadros de guerra. Quando ela vai trabalhar um pouco a dimensão do luto, né? E a dimensão da precariedade da vida e da regulação da comoção, né? Dos afetos. O que me pegou muito ali foi, por exemplo, ver o modo como no meu trabalho você tinha isso que era mostrar o corpo e não mostrar o rosto, sabe? E ele se aproximava muito da chacina, né, daquilo que na palavra, a palavra me enviava, né, para o pedaço de carne. E como no Brasil, isso é uma coisa que acontece mesmo em série, né, esse corpo ali, o corpo na bandeja, inclusive, no documentário, um dos documentários militantes da ONG, eu acho, enquanto a voz falava em off, né, dos mortos, apareciam cenas dos corpos sendo colocados na bandeja, né? Não me cabe aqui, assim, julgar, né, até vi alguns colegas que militam e que têm uma trajetória política forte, criticando o fato da militância também trazer essas imagens, né, porque, de certo modo, é preciso reconhecer que nessas imagens que fazemos circular, há sujeitos ali, né, com histórias, com vidas, com memórias, e que, assim, o que é fazer circular, né, a imagem de um corpo morto, ou de um corpo desfigurado, né, será que é só a denúncia, né, será que é só a vontade de que algo mude, ou tem um jogo ali, uma alimentação mesmo, perversa, né, que faz com que aquilo ali se torne cada vez mais, e mais um, né. Eu acho que, na tese, de fato, eu procurei fugir desse mostrar e ir mais para o falar, né? Como, sei lá, seria urgente falar sobre isso. E eu acho que, assim, eu gosto muito desse trabalho de Butler, de quadros de guerra. Eu acho que ali a gente tem uma reflexão bem potente mesmo, principalmente quando ela fala de Abu Ghraib. Eu acho que aquelas, como ela, na análise dela, ela não coloca assim, tem as imagens e tem os atos de violência. Ela diz impressionante como ao mesmo tempo, como é concomitante, como ao mesmo tempo em que as imagens circulam, é como se assim também os atos de violência acontecessem. As pessoas, como se as pessoas botassem as imagens para circular para que parasse, né? Vamos parar, olha isso que está acontecendo. Mas ela fala, é impressionante como é ao mesmo tempo, à medida em que aumenta a circulação das imagens, aumenta também esses atos de violência. Eu acho, assim, muito interessante a maneira como ela trata. E acho que mais interessante ainda, duas questões do livro, né? A primeira, eu acho que é, inclusive, um momento que a gente está vivendo agora, contundente, né? O modo como ela tenta estender a noção de precariedade, não só para esses sujeitos atravessados por rastros, questões identitárias de etnia, de gênero, de raça, né? Mas como algo que é coextensivo à constituição do sujeito, né? Somos precários. E mais do que nunca hoje, com um presidente que trata como inimigo, né? Estamos mais ainda diante disso. A segunda, acho que a crítica que ela faz logo no começo do livro, a questão das pautas, né? Dos movimentos militantes, dos movimentos de esquerda, que antes, junto com suas pautas, deveriam estar atentos a essa questão da precariedade da vida, né? Ao fato de que há sujeitos em que isso é negado, essa condição é negada, né? São sujeitos que não precisam de nenhum alento do Estado, né? É como se realmente o Estado quisesse mesmo eliminar, né? O Estado não fizesse força ou até usasse a sua força para eliminar, né? E não é nenhuma novidade, né? O que eu estou falando. Mas acho que essa crítica aos movimentos de esquerda realmente é fundamental, né? Acho muito potente. Não, Tiara, eu não sei se eu consigo formular essa pergunta, mas vou compartilhar algumas coisas que estão ressoando, assim, e vamos ver se a gente chega na pergunta que eu quero fazer. Eu acho que, primeiro, assim, tocou bastante a sua apresentação também, uma coisa que a Valéria falou, de falar de violência, a gente treme, mas como que
É impressionante como que, na sua apresentação, ao mesmo tempo que você fala de violência, você fala com delicadeza. Assim, você traz... Os poemas trazem uma delicadeza e você, na sua apresentação, você traz uma delicadeza, na sua leitura também. E, ao mesmo tempo, como essa delicadeza dá mais força para isso. Assim, não sei, foi a impressão que ficou para mim. Como realmente falar de violência de um outro jeito mesmo, sabe? Sem ser pela violência. E eu fiquei pensando muito nessa questão, né, que inclusive a gente estava discutindo na semana passada, né, sobre resistência, que a gente leu o anexo 3, como que essa coisa da resistência do 1 a 1, né, que a gente vai colocar. E como que você pensa, porque assim, tem a questão também de escutar a resistência, né, parece que a poesia é uma leitura, mas é uma escuta ao mesmo tempo dessa resistência e uma transmissão da resistência de uma certa forma, né, em outros espaços. É aquilo que você falou, né? Parece que eles fabricam outras imagens possíveis, né? Como você pensa essa relação entre poesia, resistência, transmissão de outras imagens possíveis através da poesia? Não sei se ficou muito claro, mas enfim, só para a gente tentar chegar no lugar. Quero te agradecer, Elisa, também, né, tantas conversas aí, e por trazer também essa questão, sempre muito bom te ouvir, e muito bom estar conversando contigo. Então, uma das questões que eu até no final da tese eu peguei um pouco do Safácio, né, dos afetos, lá do circuito dos afetos, trabalhei também muito via Peixe a questão da resistência, né? Pensando mesmo a resistência na linguagem, a resistência não como um ato voluntário, como vou escrever um poema para mudar o mundo, mas a resistência nesse jogo mesmo, né, da contradição, nesse jogo dos sentidos. Nessa série que é possível montar, porque eu acho que também a gente tem que pensar como analista, sei lá, quando a gente produz um trabalho, a gente está fazendo uma série, né? A gente tem um desejo e a gente está fazendo uma série aí, em cima de alguma coisa que, sei lá, nos toca, né? Eu trabalhei muito, eu acho que essa questão de tentar ir para a escrita desses poemas, pensar a resistência, não como assim, se o poema está falando de violência, logo é um poema que resiste, né? Ou seja, assim, a gente está aqui diante de uma prática de resistência. Mas eu tentei muito para esse jogo da escrita mesmo, sabe? Pensar uma certa dimensão significante, colocar em jogo com outras leituras, não me eximir, como em alguns casos, de trazer aquilo que estava exterior ao poema, como no caso de Lívia Natália, no caso de Ricardo Aleixo. Agora, uma questão que me vem muito, assim, quando você fala no final, como eu falei de Safádio, é que eu estava vendo como, no final, já estava terminando de escrever a tese, conclusão, como em todos os trabalhos que eu tinha trazido, todas as escritas que eu tinha trazido, você tinha, assim, uma espécie de afetação do poeta mesmo. Adelaide Ivanova, naquele corpo que tremia na performance. Clarice Lispector, quando dizia na descrição dos tiros de Mineirinho, o primeiro acontece tal coisa, o segundo tal coisa, o décimo chama o nome de Deus. No último tiro eu morro junto, sabe? Então, assim, quando o poeta se colocava, assim, ele colocava o seu corpo ali. Como aquilo ali está me atingindo, né? Lívia Natália, quando fala, né, da mulher e que foi atingida na censura do poema, Ricardo Aleixo, né, morri quantas vezes, e nasci quantas vezes, né? Tasso de Mello também, quando ele fala do próprio jogo do olhar, que é insuportável e ao mesmo tempo está sendo colocado e repetido o tempo inteiro. E aí tem uma imagem dele, né, que ele traz logo no começo do livro, que é uma imagem de Victoire, né, que ele salta no vazio. E me vinha muito isso, assim, em mente, depois no fechamento mesmo do trabalho. Aquela sensação também que eu devia ter trazido o livro antes, né? Ao mesmo tempo, quando eu li, eu tinha discordado de algumas questões, sobretudo
quando ele fala dessas questões, uma certa crítica, né, às questões identitárias, como se também fosse tão possível, né, fugir disso. É muito complicado, né? Mas me vinha muito a imagem desse salto mesmo, né? E era um salto que também me levava para o salto, assim, para um certo abismo, quando eu li Shoshana Fellman, eu trouxe um pouco na tese, desse abismo mesmo, né? Porque o que esses poemas fazem, como a própria Shoshana Fellman coloca, quando ela vai trabalhar a diferença entre a literatura e o tribunal em certos crimes ali, embora o tribunal tente ali circundar, tapar de algum modo, resolver de algum modo o abismo, né? O que o poema faz é o quê, né? Ele joga você dentro do abismo, logo, né? Ele também se... Então, assim, como se... Então, também tem essa coisa, assim, como pensar a resistência com isso, né? Assim, a resolver, né? Não sei, acho que não. Eu acho que... eu fico pensando que... Eu acho que um tratamento respeitoso que certos poemas dão nesse tese, que talvez eu tenha tratado com esses ares. Não falo muito de resistência, né? Mas eu acho que o primeiro é respeitar o tantão de abismo que tem ali, né? Aqui a gente está diante de um abismo. Não dá para resolver muita coisa, não, né? Eu posso, sim, falar o tanto que esse abismo me puxa, né? Acho que é uma coisa, assim, que foi muito forte, que eu acho que é possível aí trazer questões a partir disso. É que às vezes me incomoda, assim, algumas coisas, quando entendo, assim, mas muitas... Não sei se vocês acham isso, mas às vezes algumas leituras, assim, tal coisa resistência, assim, como... Não sei, às vezes eu acho que resistência é um negócio que, quando a gente vai para Peixeira e fala assim, do tempo de um relâmpago, é tão... Porque se você for pensar essa malha toda do poder, é um negócio, rapaz, é um braço de povo. É difícil sair daí, né? É muito difícil. Então, eu não sou muito, assim, muito poliana, não, assim, na resistência, sabe? Eu sou mais, assim, é uma coisa que eu prefiro, eu gosto de ler, eu vejo, mas eu acho que também não sei se dá para dizer é resistência, não é resistência. Eu acho que há momentos em que alguma coisa embaça. Aí eu acho que a gente pode dizer quando o sentido não, né? Quando o sentido não está ali muito firmão, né? Eu já estou totalmente saindo, gente, estou tanto tempo sem ler as coisas que, assim, estou saindo até da linguagem acadêmica aqui. Daqui a pouco a gente vai estar falando tudo em gíria mesmo. Mas é isso, assim. Mas eu acho que é um lugar, uma porta para pensar, sim. Uma porta para pensar. Me enrolei muito, né? Na resposta, sei, tá beleza. Bem. É que é tão forte as coisas que às vezes as pessoas ficam aquilo ressoando, assim. Estava pensando na questão da comoção mesmo. Quanto que do George Floyd, do homem negro que foi assassinado no supermercado também, da mesma maneira, o João Roberto, que foi a mesma maneira, assim, que sim, gerou indignação, mas não gerou essa... Como que se banaliza, né? Quantas mortes no Brasil se repete, a gente hoje... E com a Covid, então... Karine, você começou com as coisas, eu só lembrei do Drummond, Léo. São tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. Mas é um sentimento, pelo menos assim, digo por mim, de revolta, né? De ver como que as mortes estão sendo banalizadas. E agora, com a questão da Covid, a gente vê um total descaso, a gente está jogado numa dimensão de apocalipse mesmo, no abismo, e tá ali jogado, assim. É absurdo, assim. É indignante. E esses recortes de raça, as coisas ainda se fazem mais violento e mais truculento e mais precárias ainda. Enfim. Eu acho que a gente está vivendo agora assim, uma manifestação desse jogo aí. Eu não sei, sinceramente, nem como ler o Estado hoje. Eu não sei. Não sei. Porque é um negócio assim tão além de qualquer absurdo, né? É no geral da vida mesmo, né? Como se não importasse mesmo, né?
E eu não sei, assim, quem escreve hoje sobre pandemia, eu não sei nem o que pensar, não sei nem escrever, não sei nem o que pensar, eu acho que a gente bota a gente, assim, num suspenso, que eu só fico pensando, assim, se eu vou sair dessa, primeiro, né? Será que eu vou estar depois do outro lado? Primeiro, tem outro lado? Será que eu vou estar depois do outro lado? Para poder assimilar um pouco do que estamos vivendo hoje, né? E olha a minha condição ainda, né, como o Carinho mesmo coloca, né? Todos os recortes que estão lá em jogo, né, de raça, de classe, da possibilidade de estar em casa. Mas é muito cruel, né? É algo que eu sei, sinceramente, assim, não tenho não me arrisco nem a falar nada, só fico pensando assim, e não afundar junto, né? Fico também ressoando com um texto do Mbembe, que ele fala do direito universal à respiração, né, que ele vai colocar a questão do coronavírus mesmo, isso meses atrás, mas eu acho que tem toda a força assim, dentro de uma política geral da vida, de um cenário necropolítico, né? Então, se a gente vê assim, que tem uma certa herança de indiferença na relação com a morte, que multiplica a morte também. Sim. Não, Então, e eu o não que sei. Desculpa. Vou falar, desculpa. Não, então é um pouco isso. Eu acho que o poema talvez chame atenção não para comoção, mas para outra. Não necessariamente para o campo da comoção, ou para um certo discurso assim de quanto mais comoção, menos morte. Eu acho que o poema, o poético, a literatura, ele não está para responder isso, como a Clarice Não, mesmo fala. Mas não tá. ele mobiliza alguma outra coisa. Eu não sei dizer bem o que é. Eu acho que sair dessa indiferença à morte também. Uhum. Não é a comoção tal como aparecem certos dispositivos de militância mesmo, necessários, mas não sei, talvez pensar como uma certa... pensar essa relação entre resistência e vida que você fez como uma não indiferença à morte, não sei, alguma coisa assim. O que me chama mais atenção, assim, eu fiz um artigo há um tempo atrás com Glória e Mariana Sestari, Glória França, né? E o que chama mais atenção é que como esse governo, ele é uma coisa tão paradoxal, porque, por exemplo, o presidente fez uma declaração escandalizado com a cena de Golden Shower no Carnaval. Escandalizado, fez um tweet e tal, né, toda aquela coisa, assim. Aí um monte de gente morre, gente, a gente tá falando de muita gente morrendo. Aí deixa de frescura. Então deixa a gente mesmo sem chão, né? Para analistas, assim, também fica essa coisa, né? O tanto que ele se comove, a ministra dos Direitos Humanos, né? Com a questão dos meninos e das meninas, né? Como a sexualidade é um motivo de extremo alarme para esse governo, né? E as mortes, a violência, não é. Né? Um decreto agora, né? Tentando flexibilizar o porte, a aquisição de armas, né? Em plena pandemia, é algo que escapa mesmo, assim, a uma compreensão, né, minimamente razoável, assim. Agora, eu concordo com você com relação à comoção. Quando o entrevistador fala para a Clarice, né, pergunta, você acha que vai mudar alguma coisa? Ela disse que não vai mudar nada. Acho que não muda nada, né? Dá-lhe uma baforada e não muda nada. Assim, só que a questão é desabrochar, né? De um modo ou de outro. Ela coloca, né? Eu acho que tem essa coisa de gerir. Eu fico pensando, na época da ditadura, o que leva a Ciro Meirelles, né? Carimbar, sabe-se lá quantas notas, né? Com aquela frase, quem matou Vladimir Dom. Então, assim, são coisas... Eu acho que certas criações estão mesmo no nível do ato, né? De você fazer uma intervenção ali, no nível simbólico, né? E se colocar ali de uma maneira radical, sair de uma certa passividade, fazer com as ferramentas que ele estão ali presentes, alguma coisa como ela está. Né? Eu acho que Lembro também do Elliot Sica, né, que ele coloca a encarnação seja herói, seja marginal, é um corpo já perfurado. Sim, aquele rapaz realmente ele era
Ele fez em homenagem, né, também a ele. Você conhece ele? Não, eu não conheço a história profundamente, eu só Eu li sei um que pouco. ele foi assassinado pela polícia, era Sim. considerado um marginal, e o Eliot coloca isso como uma exaltação mesmo uma glorificação desse sujeito que é colocado na posição de criminoso. Então ele faz um pouco essa operação muito próxima com a da Clarice, né? Não importa o que ele fez, importa que no momento em que ele morre, eu sou o outro, eu quero ser o outro. Na ocasião da chacina do Cabula, muitos enunciados também, fico lembrando assim, pedaços da tese vai ressoando, né? Além, né, desse laudo da Polícia Militar, né, que é um laudo bem duvidoso, aí surgiram outros enunciados do tipo assim, eles estavam preparando o assalto a banco. Como se na própria argumentação você vê o modo como, né, como se vai se legitimando uma morte mesmo, né? Um negócio pesado. Bom, eu acho que a gente pode encaminhar para os agradecimentos finais. Eu agradeço muito a presença. Esse vídeo vai ficar salvo. Eu acredito que eu vou recorrer ele diversas vezes. Tem muitas questões pelas quais você passou que me instigam e eu vou precisar voltar com mais calma. Muitíssimo obrigado, Tiara. Como eu disse no começo, a próxima apresentação que a gente vai ter vai ser da Miriam Debier Rosa. Vai ser 29 de abril, ou seja, tem um tempo de mais de 50 dias, eu acho. Até lá, mas a gente vai divulgar uns 15 ou 20 dias antes nas redes sociais do Psipolis. Bom, se a Karine quiser fechar, então a gente está encaminhando para o final, se alguém tiver alguma pergunta final. Se alguém tiver alguma última pergunta, assim, uma derradeira, aproveite esses minutos. Brincando também, depois que vocês quiserem escrever também para ela, vocês podem, né, Tiara? Se alguma pessoa surgir com alguma dúvida depois, pode ser que a gente encaminhe para a Tiara e ela responde para vocês por e-mail. Vocês acham que dá tempo ainda de formalizar uma pergunta? É que eu não sei se eu vou conseguir fazer ela, ou acho que não, melhor deixar para depois. Faça, Annelisa. Pode fazer, tranquilo. Tá. Eu queria primeiro também agradecer demais. Foi muito importante ouvir você, Tiara, e o seu trabalho. Desde a primeira vez que eu li, eu fiquei, nossa, isso é muito potente, essa questão do olhar. Enfim, são muitas questões que mexeram muito comigo e fizeram pensar muitas coisas. Mas eu queria tentar formular uma pergunta, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer muito. Mas eu queria, talvez, se ainda der tempo, de ouvir você falar um pouco mais sobre essa relação entre poesia e testemunho. Porque eu vou explicar um pouco, tipo, é uma coisa, assim, que você fala muito dos materiais de inquéritos policiais, enfim. E eu mexendo com os materiais de 1915, assim, aparece muito laudo médico, partes de contos ou poemas, para trabalhar, tipo, a descrição de algum evento. Como se aquilo fosse, tipo assim, descrevi e acabou. E eu acho que é muito interessante, tipo, como sai do seu trabalho, que, tipo, o poema tem uma questão do testemunho, mas também tem uma questão de que ele também essa construção de imagem também desliza, ele não é só, tipo, o que aconteceu, mas também alguma produção de imagem no que aconteceu. Enfim, queria ouvir falar mais um pouco disso. Não sei se ficou confuso. Obrigada, Ana. Também, essa questão do testemunho foi uma questão que me moveu, né? Inclusive, tem um capítulo que ele trata um pouco da questão do literário e eu chego no final na questão do testemunho. Enfim, não para tentar discernir. Primeiro, acho que vou reformular. Primeiro porque, assim, uma questão que me vinha, que algumas pessoas perguntavam, mas esses poemas são testemunhais? Aí a primeira questão que eu pensei foi fugir de dizer assim, o que é testemunho, o que é literatura.
porque eu acho que é uma questão muito movediça e também assim, uma questão de julgar mesmo. Eu não queria estar, eu não quero estar nesse lugar, mas eu acho que, assim, a problemática do testemunho, ela coloca questões para quem vai trabalhar com violência, com escrita e violência, que são fundamentais, e que são questões que abrem horizontes. Eu acho que uma das primeiras questões com a Agamben, eu acho que trabalhar essa ideia de como esse lugar da testemunha é um lugar extremamente complicado. Quem pode falar, quem não pode falar. Outra coisa, a dimensão da língua quando se vai falar sobre um acontecimento traumático, um acontecimento violento, né? Xoxana Felma, por outro lado, também, eu acho que ela traz, assim, questões que são incríveis também para pensar essa dimensão da linguagem e da violência na relação com a literatura. Mas eu acho que um dos primeiros pontos que eu acho que me fizeram abordar um pouco o ponto do testemunho, que é uma questão também para a Adé, é o ponto do real, né? Porque quando a gente está falando de violência, quando a gente está falando de luto, de morte e de sofrimento, a gente está falando de linguagem, de real. A gente está falando que não dá para dizer tudo, como dizer. A gente está falando de ética também, né? Como falar sobre um acontecimento traumático, como se inscrever dentro desses lugares, de dizer. E eu acho que um dos pontos assim que eu vejo são muito mais questões nesse sentido do que necessariamente essa necessidade de delimitar os campos. Quando, por exemplo, nessa imagem de Brás Cubas, né, de Brás Cubas não, dessa imagem que a Flora Thompson, a tradutora de Brás Cubas, traz na Piauí, do pintor que esconde o rosto, tenta ver e não vê, né? A gente está falando, de certo modo, de uma testemunha, né? E disso que convoca aí também eu fiquei pensando, né, no meu trabalho, que figura é essa do poeta? Quando estamos aqui socialmente assistindo a todos esses crimes, somos testemunhas, né? O poeta se coloca no lugar a partir do momento em que ele toma o sofrimento como um componente da sua escrita, ele se coloca como testemunha, né? Ele está ali, ele está dando testemunho de uma época, é possível? Porque, por exemplo, quando eu digo que cheguei à chacina do Cabula através de um poema, eu não estou falando só de informação, né, de comunicação. Acho que a gente está falando de outra coisa, né? Está falando de uma escrita aí, ao qual me afetou ao ponto de procurar outras coisas, né? Mas que necessariamente levam para outras, né? Para outros acontecimentos igualmente traumáticos, né? Do ponto de vista da história. Então, eu acho que essas dimensões aí de violência, de escrita, é sempre importante. Também não gosto muito, quando a gente estava conversando, né, tá, há um tempo, essa ideia do teor testemunhal, né, de localizar em algum ponto onde estaria, né, porque aí também assumir que, acho que você estar aí dentro desse espaço das classificações, né, e aí, assim, fica, eu acho que uma questão com a língua mesmo, né, com a língua e com o real da língua, né, com essa impossibilidade mesmo, essa mudez, né, de estar diante de um acontecimento que congela, mas que ao mesmo tempo faz falar, né? Mas eu acho que eu fui meio que por esses caminhos, mas eu acho que eu posso aprofundar mais também, né? Depois é um tema muito instigante, né? Trabalhar com outras questões aí teóricas. Bem, acho que a gente pode finalizar, né? Muito obrigada, Tiara. Muito obrigada pela sua fala, pela sua presença. Como diz a Elisa, com muita delicadeza, um tema tão forte, que vai com certeza ressoar muito, tanto pelas questões específicas que você trouxe, quanto pelo tempo que a gente vive, e pelo nosso grupo, pelos trabalhos que a gente coloca essas questões de luto, enfim. Então, agradecer também a presença de quem do grupo e das pessoas de fora que nos assistiram.
E é isso. Um beijo. Uma boa tarde. E muito obrigada. Obrigada. Beijo, Obrigada, valeu. gente, também. Agradeço muito, muito, muito a presença de todo mundo. Para mim foi uma reconexão com essa tese, defendida há um ano. E uma semana antes do mundo acabar. Tomara que ele comece, né? Sei lá como, mas que haja aí um depois. Obrigadão, vocês. Para mim foi um prazer muito grande, uma alegria grande. Thales e Karine também. Saudade grande de vocês. Chegando a vontade de chorar.